Olá, colecionadores do canal Coisa de Colecionador, tá? Vamos continuar mostrando alguns itens da coleção oficial de graphic novels da Marvel, porque, na minha opinião, é uma das melhores maneiras para você entrar no universo da Marvel com o pé direito, pela porta da frente, construindo uma grande bagagem dos personagens, que muita gente sempre questiona isso. Dá para eu ler o título atual do Thor, do Homem de Ferro, do Capitão América, sem saber o que aconteceu antes? Realmente falta um pouquinho, né? Quando você tem essa bagagem histórica, você aproveita mais a leitura do título atual, mas não existe essa ligação direta, essa necessidade imediata. Não há. Você pode estar lendo os títulos atuais e, ao mesmo tempo, indo recuperando, trazendo para você essa bagagem do personagem, para você aos poucos poder, inclusive, avaliar a evolução do personagem, né? Para o lado bom e para o lado ruim, né? Porque, infelizmente, tudo na vida tem dois lados, né? E percebendo qual é exatamente o seu gosto, tá? Antes de mais nada, vou pedir a vocês, como sempre, se inscrevam no canal, deixem o seu like para a gente continuar compartilhando com vocês essas opiniões. Logicamente, é a minha opinião que eu estou falando. Tudo que eu falo é a minha opinião. Mas eu considero essa uma forma bem fácil, bem útil e bem barata, porque essa coleção você encontra ela por preços realmente impressionantes, ainda mais agora, na época de Black Friday, né? Muitas lojas estão se desfazendo praticamente dessa coleção, que foi feita uma tiragem muito grande e hoje em dia ela já tem aí por preços realmente muito atraentes, tá? Nós já temos o primeiro vídeo da coleção no nosso canal, que trata das origens dos anos 60 dos personagens da Marvel, e aqui nós vamos trazer o volume 2 da série Clássicos. A série Clássicos que saiu um pouco depois de ter sido começada a série propriamente dita, que começa no número 1 em algarismos arábicos, né? Depois eles lançaram uma série que, na verdade, cronologicamente é anterior, com o nome de Clássicos, e esse aqui é o segundo volume, tá? O segundo volume traz uma curiosidade bastante interessante de histórias que foram condensadas nesse volume, mas que, na verdade, foram publicadas fracionadamente em revistas da Marvel da época, tá? Em títulos diferentes. Digamos assim, era um preenchimento, era um enche-linguiça, né? E, na verdade, são histórias muito interessantes, porque o Stan Lee teve o trabalho de pesquisar muito do folclore nórdico, né? Do folclore do norte da Europa, para trazer essas histórias para o universo dos anos 60, para a sociedade dos anos 60, né? Para atualizar um pouco esses excelentes contos de Asgard, que são inspirados em histórias clássicas dos mitos nórdicos, dos mitos dos deuses nórdicos, tá? E aqui ele apresenta todo um universo muito bacana, muito literário. Vamos dar uma olhadinha aqui em Contos de Asgard, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Importante dizer, logo de cara, a bagagem extraordinária do Stan Lee com a arte extraordinária do Jack Kirby, tá? Na arte final nós temos vários aqui, tem inclusive o Don Heck, que é co-criador de alguns personagens da Marvel, né? E outros mais. A edição, como sempre, tem um preâmbulo bem simplesinho aqui para contextualizar vocês nesse momento da Marvel, que estava surgindo. Isso aqui é o início do início da Marvel, tá? Então ele começa com esses pequenos contos, por isso o nome contos, essas pequenas histórias contando um pouco do universo background, né, do universo do Thor, lá em Asgard. Por isso que se chama Contos de Asgard, né? A arte e explicando o início do universo, muito disso interfere até hoje nas histórias, principalmente do Thor, mas de outros personagens também. Ele então conta o surgimento da humanidade pela ótica da mística dos deuses nórdicos, tá? Isso hoje em dia, quando você lê aí, por exemplo, Vingadores Primordiais,
tem muito dessa influência aqui, tem muito dessa bagagem aqui. A história da Marvel é uma história que sempre tem influência do passado. Por isso, o acesso a essa informação aqui é tão legal, tá? Aqui ele já começa a falar de Ymir, o gigante dos gelos, né? O rei dos gigantes do gelo, né? Essa questão do clima, né? Porque o clima sempre foi muito determinante para a construção das mitologias. Todas as mitologias de qualquer povo, de qualquer área geográfica do mundo, têm uma influência muito forte do clima que esse povo enfrentava, tá? Então aqui tem, você vê que a história é bem curtinha. A primeira história aqui tem, vamos lá, aqui, 2, 4, 6, não, nem 6, desculpa. Tem 2, 4, 5 páginas. 5 páginas o primeiro conto. O segundo conto, Odin enfrenta Ymir, tem mais 5 páginas. E assim vai, porque eram histórias que só preenchiam a quantidade de páginas que era necessária para a revista ser publicada, para valer a pena publicar a revista. Normalmente, eram histórias que acompanhavam histórias do Thor, né? A história principal era do Thor e depois vinha Contos de Asgard. No Brasil, isso foi publicado até hoje de uma maneira muito incipiente. A editora Ebal chegou a publicar alguma coisa, a editora Abril chegou a publicar uma coisa, mas apenas a Salvat e a Panini fizeram esse trabalho aqui de compilar todas as histórias num único volume. É bem interessante, é pura mitologia, logicamente com o toque mágico, magistral do Stan Lee e do Jack Kirby. Aqui já vemos a infância do Thor. Várias histórias anteriores contaram a mitologia. E aqui ele entra então um pouco mais no personagem Thor. A infância do Thor, sempre ligada ao irmão dele, né, que tinha um lado muito maligno, muito invejoso, né, que é o Loki, dentro de uma ótica muito característica dos anos 60. Isso aqui foi publicado nos anos 60 pela Marvel. Tá? As histórias são bem interessantes. Se você é uma pessoa interessada na mitologia nórdica, vai gostar muito dessa adaptação aqui, que logicamente é a mitologia nórdica adaptada para o universo da Marvel, tá? É isso aqui. Basicamente, o Thor mais classudo, mais clássico, essa roupa dele muito tradicional, muito famosa, né? E tudo o restante aqui. Aqui aparece inclusive a famosa, o famoso navio do Thor, né? Que tinha essa barca dele, né? Que até existe uma miniatura atual muito bacana, feita pelo Funko Pop, né? Que até tem no nosso canal. Então aqui tem toda a mitologia, tá? A criação dos homens, do primeiro homem, da primeira mulher, dentro da ótica da mitologia nórdica. Aqui o Heimdall, né? Que é um personagem tão importante hoje em dia no universo do Thor. Aqui ele conta a origem do Heimdall. O dia em que Heimdall falhou, porque o Heimdall é o cara que vê tudo, né? Vê a distâncias absurdas, né? E com a imaginação extraordinária do Jack Kirby, que criou praticamente, não vou dizer todo o universo da Marvel, mas mais de 50% realmente é criação do Jack Kirby, né? Balder deve morrer. Isso tem muito a ver com o Ragnarok. Quem conhece um pouco a história do Ragnarok sabe que o que desencadeia o Ragnarok é a morte do Balder, né? Eu sou um fã de mitologia nórdica, é uma das mitologias que eu mais gosto, e o Thor, de certa forma, foi a semente para eu depois ler os livros mais clássicos sobre a mitologia nórdica. E hoje em dia está muito na moda, né? Muito na moda mesmo. Tem várias séries aí falando de Vikings, né? E Vikings faz parte dessa mitologia nórdica, né? A derrota de Odin. E ele produziu, eu nunca tinha lido esse livro aqui, foi o primeiro que me deu a oportunidade de ler todas as histórias direto, né? E isso é muito interessante para você ver a quantidade de histórias que foram produzidas pelo Jack Kirby. O Kirby era uma máquina de produzir, de desenhar páginas de quadrinho. Era uma máquina, extraordinário, né? É lógico que os desenhos não têm
o acabamento que hoje em dia é possível ter por causa, né, das técnicas de computador e etc., dos materiais utilizados. Aquela época era muito fraco, né? Mas ele fazia um trabalho excepcional, maravilhoso, muito, sempre meu tributo ao Jack Kirby pela arte que ele criou, né? Algumas pessoas vão dizer, ah, mas tal personagem ele não desenhava tão bem e tal. Ah, isso é normal, né? Não existe uma possibilidade de um personagem ser desenhado da mesma maneira por vários artistas. Cada um coloca um pouco da sua interpretação, tá? Então aqui, essas histórias, quando foram publicadas no Brasil pela editora Brasil América, pela Ebal, foram publicadas em preto e branco. Aqui nós vemos elas já com as cores devidas, porque elas foram criadas para serem publicadas em cores, né? É muito legal mesmo, é adrenalina na veia, mitologia na veia, esse trabalho aqui, Contos de Asgard, o volume 2 dos clássicos da coleção oficial de graphic novel da Marvel, tá? É muito interessante. A Espada de Ragnarok, aqui ele vai contar, o Stan Lee vai contar aqui pra gente a famosa possibilidade de desembainhar a espada de Odin, essa espada gigantesca aqui, né, que decretaria o fim do mundo, né, o fim do mundo conhecido. Lógico que para quem conhece a mitologia nórdica sabe que há uma reciclagem, não é um fim definitivo, é sempre um fim que desencadeia um recomeço, né? Que tem tudo a ver com as forças da natureza, né, mesmo? Aquela época do ano, que é o fim do inverno, o início da primavera, né? O inverno deles era um inverno terrível, ainda é até hoje, né? Um inverno muito violento, e eles acreditavam, então, que haveria um renascimento na primavera, né? Quando a própria natureza renasce. Então, esse volume aqui é, para mim, sensacional, merece demais ser lido com muito carinho, porque é a história da mitologia. Praticamente todos os contos da mitologia nórdica estão aqui adaptados para uma linguagem mais popular, com uma pegada mais dinâmica, mais divertida, né? Muito legal mesmo. E um detalhe sempre maravilhoso para o traço do Jack Kirby, que é sensacional. E eu não tinha ideia, quando eu li pouquíssimas histórias lá nos anos 70, nos anos 80, eu não sabia que havia uma quantidade tão grande de histórias feitas por essa dupla aí sobre Contos de Asgard. É um volume bem grande, com muitas histórias. E isso aqui, gente, a coleção oficial clássicos da Marvel, e você encontra por um preço muito bom, muito barato, em qualquer livraria, ainda mais agora com Black Friday, né? Estou gravando esse vídeo em novembro, e isso aqui você encontra muito baratinho, né? Quem costuma frequentar as feiras de quadrinhos encontra esses volumes lacrados, novinhos, por um preço irrisório, menos de R$ 20. É realmente um trabalho muito bacana, tá? Eu aconselho a quem quer entrar no universo da Marvel que comece a ler o que está sendo publicado atualmente, para você já formar uma opinião, e leia essa coleção oficial Graphic Novels da Marvel, tá? Porque existe uma coleção anterior, que é a Biblioteca, mas a Biblioteca é muito difícil, foi uma tiragem muito pequena e um título que foi cancelado um pouco rápido, né? Que trazia mais histórias de cada personagem, né? Um trabalho que já está sendo recuperado aí também em outras publicações da Panini, né? A Panini vive republicando os clássicos, né? Então, muitas oportunidades. Mas o problema é que as edições mais novas são edições bem mais caras. Bem mais caras, né? Essa daqui, que está com uma qualidade realmente muito bacana, você encontra muito barato em feiras de livros, em feira de quadrinhos, em feiras de uma forma geral você encontra. Você vê o grau de detalhamento, né? Ele aqui traçou o mundo de Asgard, o continente asgardiano, tá? Aqui com a famosa árvore, né?
E aqui a Asgard propriamente dita, né, que seria essa parte aqui de cima, essa ilha aqui em cima, descrita aqui a geografia de Asgard, tá, gente? Então, é o que eu sempre digo para vocês, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like para a gente continuar trazendo para você essas coisas raras que ainda você pode adquirir e você pode se divertir muitíssimo com essa coleção oficial Graphic Novels da Marvel. Aqui o volume 2 dos clássicos, Contos de Asgard, Stan Lee e Jack Kirby. Tá bom, gente? Até a próxima.